Nós vimos comentar da semana passada a respeito desse trecho que começou no capítulo 5. O Senhor sobe a um monte e começa a dirigir essas palavras às pessoas que se assentam ali, e que essa palavra que ele estava levando era ao povo de Israel. Ele menciona por várias vezes a respeito de sinagoga, a respeito de os gentios fazem assim, quer dizer, mostrando claramente que ele estava falando para judeus, não para todo mundo, sem diferença. E aqui ele está falando, começa no versículo 19, a respeito de não ajuntar tesouros na terra. Como nós temos uma cultura, né, no país onde vivemos, né, no lado ocidental aqui, que é praticamente países cristianizados, né, que tem cristianismo como religião oficial muitas vezes, tal. A ideia de ajuntar tesouro nos céus e não na terra não é uma ideia que choca, né? Aliás, a gente ouve isso, o que vale é o que nós vamos ter no futuro e tal. Apesar do consumismo e das ideias atuais de cada vez ganhar mais e ser feliz enquanto mais dinheiro tiver. Mas se nós entendemos que ele estava falando isso aqui para um povo cuja promessa era terrena, era de ajuntar coisa na terra, sim. O que ele estava falando aqui era para um povo que tinha a promessa assim: se você guardar a lei, se for obediente, você verá prosperidade, multiplicará seu gado, suas posses aqui, seus filhos, a sua mesa, seus dias se prolongarão aqui na terra. Então, quando ele fala isso daqui para essa nação, o choque é grande, mais do que é para nós quando lemos agora. Porque dizer não ajunteis tesouro na terra é praticamente dizer para eles: vocês têm que pensar diferente do que vocês pensaram até hoje. Não é assim mais que funciona a coisa. Porque era um povo que se media a sua santidade pela quantidade de posses que eles tinham. Por isso que tem naquela parábola que ele fala: dificilmente um rico entrará para o reino dos céus, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seus discípulos se espantaram com isso. Por que eles se espantaram com isso? Porque a promessa era de que, sendo fiel, ia multiplicar suas riquezas aqui na terra. E o que o Senhor está falando aqui é de que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Esse evangelho que o Senhor começou a pregar e que aqui ele continua, é o evangelho do reino, que seria aqui na terra. Porém, mesmo para o reino prometido aqui na terra, para Israel, o verdadeiro tesouro estaria nos céus, porque é onde o Senhor Jesus está, né? Onde ele estaria, quando ele falava aqui, ele ia voltar para o céu de onde ele veio. E é ali que devia estar depositado toda a esperança, todo o tesouro do homem colocado lá. Então, para a gente entender as coisas que ele está falando aqui, o quanto isso daqui podia chocar com o pensamento atual daqueles que estavam ouvindo, mais do que choca hoje para nós quando ouvimos isso. Apesar de que hoje, em muitas divisões do cristianismo, falar para não juntar tesouro aqui é o contrário do evangelho que estão pregando. Eles estão pregando o evangelho da prosperidade. Quanto mais você der para Deus, mais Ele vai te dar aqui na terra. Mais rico você vai ser, mais isso você vai ter e tal. E na realidade, foge, né, do que nós estamos vendo que o Senhor já estava ensinando, né? A lei dizia: faça, terás. A graça diz: tens agora você pode fazer. Ao contrário, né? A lei
demandava do homem. A graça não. A graça dava condições para o homem fazer a vontade de Deus aqui na terra. Nós vemos que do Evangelho que alguns, o povo, toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, porque ele falava, ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Ou seja, a palavra da lei, naquele tempo dos escribas, tinha força, enfim, porque eles ensinavam. Mas o Senhor Jesus veio com um outro ensinamento, uma autoridade tal que o povo ficava maravilhado. Os que eram da lei ficavam maravilhados. Aqueles que pensavam que as bênçãos eram terrenas, ele está falando de coisas celestiais aqui. Então, como eu posso agora, pela graça de Deus, entender que aquela doutrina, o Senhor Jesus diz em João 7,16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, ele era o próprio Deus aqui na terra, ensinando o que agora? A graça. Ensinando que os olhos, a inversão das coisas, porque ele diz lá, buscai primeiro, porque o homem quer buscar primeiro as coisas, né, dessa terra que o satisfaz, mas Deus está invertendo essa ordem. O Senhor Jesus inverte, buscai primeiro as coisas dele. Então era o homem ficando totalmente à mercê, né, da vontade de Deus. Assim como o povo de Israel ficou no deserto, totalmente dependente da vontade de Deus. Não só de pão viverá o homem. O Senhor diz que Israel tinha que aprender que não nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que o homem tem que aprender, não só de pão ele vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a dependência aqui, a dependência que ele está dizendo aqui, é de Deus somente. Colocar toda a dependência do cristão nas mãos de Deus. Que Deus sabe muito bem o que vai no coração dos homens. O Senhor Jesus sabia muito bem o que eles estavam precisando, o que eles mais queriam aqui. E ele veio exatamente para falar no coração dos homens. Ele veio ensinando que primeiro as coisas de Deus, depois essas coisas. Porque Deus sabe, Deus acrescenta, Deus sabe das necessidades. Assim como Deus cuida dos animais, Deus vai cuidar da sua criação, do homem que tem alma e tem espírito também. Diz no versículo 33 que mas buscai também o reino de Deus. Não diz assim, né? Interessante, né? Ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus. Normalmente assim. Estou pensando, o Senhor, ele andando nesse mundo, ele teve fome, teve sede. Deus sabia o que ele precisava. Eu estava pensando num exemplo assim, também quando o apóstolo Paulo fala indico isso muito por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. O apóstolo também teve fome,
chama atenção. Porque Deus sabe, não está falando que nós não vamos ter fome, mas Deus está sabendo disso. Isso aplicado em outras partes da nossa vida também. Ele está dizendo, por exemplo, que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter circunstâncias difíceis. Mas, com cuidado, é uma exortação para nós. Esse versículo, apesar de, como nós já temos explicado, falando, o Senhor está falando diretamente ajudados, mas é uma exortação para nós também. No versículo 32, porque todas essas coisas, gente, essa parte. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, comer, beber, vestir. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Porque Ele fala dos lírios, que a glória, nem mesmo a glória de Salomão, 29, mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como eles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, mas é uma exortação para nós, devido às circunstâncias que vão se apresentar diante de nós. Ele vai permitir prova na nossa vida, seja, aqui está falando desse aspecto específico, mas eu queria dizer de uma maneira mais ampla. Saúde, seja o que for. E uma coisa que consola, eu queria ler esse versículo, consola e anima, o versículo em Hebreus, capítulo 13, bem conhecido, graças a Deus. Hebreus, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Mateus, antes de Tiago, capítulo 13, versículo 5. Versículo 5, 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. A gente está conversando, uma pessoa está passando por uma prova muito grande. Quanto consolo para nós, cada um de nós, que passa por alguma prova hoje. O Senhor está dizendo assim: não te deixarei, nem te desampararei. E as coisas que porventura nós tivemos necessidades, Ele sabe, né? Isso é um consolo, é um ânimo para nós. Às vezes nós não estamos, devido ao nosso estado espiritual, muitas vezes, ou por outras coisas também, mas nós perdemos um pouco de vista isso. Nós estamos hoje na presença do Senhor aqui, essa noite, com a direção plena do Espírito Santo. E nós somos ajudados de uma pessoa, como foi falar, por graça, cantamos isso. Por graça salvos, por graça mantidos, e Ele está mantendo por graça. Sejam quais forem as circunstâncias, as necessidades, o gozo é saber que não só Ele proveu, Ele vai prover num determinado momento, porque as necessidades elas vão continuar. Então, Ele completa, sabe, não te deixarei, nem te desampararei. Estou aplicando esse versículo. Uma história muito bonita no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, que nos fala um pouco de como Deus age com cada um de nós. E às vezes, mesmo nós confiando em Deus, nós temos um pensamento que não é o pensamento de Deus. Aqui como no nosso capítulo fala,
no versículo 32, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que cada um de nós necessita. E aqui no livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ouvir do rei Ezequias, rei de Judá. Se a gente ler o início do capítulo até o versículo 12, nós vamos ver que ele era um rei, se a gente pudesse dizer, perfeito. Ele colocou, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade, no versículo 2. E no versículo 3 fala: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai, tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então nós vemos aqui que esse rei, até onde nós lemos aqui, depois quem quiser leia o capítulo 18, 19 inteiro, vamos entender melhor, mas ele era o rei, como a gente disse, perfeito. Ele confiava em Deus de todo o seu coração, seguia a Deus e fazia a vontade de Deus. Mas será que só isso, ou tudo isso, melhor dizendo, era suficiente? Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Nós não conhecemos nosso próprio coração. Somente Deus conhece o que passa dentro dos nossos corações. Ele nos conhece melhor que nós próprios. E Deus aqui tinha que provar esse rei. Puxa, ouvindo de tanta fé, de tanta obediência, de tanta atividade para com Deus, o que será que esse rei precisava? Tá bom assim. Mas não, aos olhos de Deus, não, Deus precisava prová-lo. E é aí que nós temos que entender como Deus nos entende e sabe o que nós precisamos, porque nós queremos essa vida. Nós queremos achar que nós somos fiéis, suficientes, nós somos obedientes, suficientes. E assim como os 3 discípulos no monte da transfiguração, olha, vamos deixar tudo embora, vamos ficar só nós, porque o Senhor está ótimo. Porque essa não é a vontade de Deus. E Deus teve que prová-lo. E mais à frente, o rei da Síria vem tocar num ponto crucial, que era o ponto da sua fé. E ele envia 3 servos dele, de alta patente, e ele fala assim para o rei. Deixa eu só achar aqui. Versículo 19. E Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim disse o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confiais? Ou seja, isso é que um dia, ou várias vezes na vida do cristão, vai acontecer. Vai vir essa pergunta para nós: em quem você confia? E quão sério, o quão verdadeiro é a sua fé? Porque nós podemos, ao ouvir, como eu disse, depois vocês podem ler esses capítulos, mas nós vemos aqui que o inimigo manda uma oferta para que o rei ou todo o povo de Israel aceitasse como se fosse um suborno. Vocês não têm saída. O Deus que vocês confiavam não vai poder livrá-los, porque o rei da Síria venceu tantos e tantos reis, tantos e tantos povos, que destruíram todos os seus deuses. E agora vocês acham que o seu Deus vai nos livrar da mão desse rei, o grande rei da Síria?
E nós vemos então que depois, em humildade, em dependência de Deus, esse rei se humilha e vai com os seus operadores, rasgam suas vestes e vão até o profeta Isaías e pede para que Isaías orasse a Deus, para que esse rei que afrontara o Deus de Israel pudesse ser vencido. E é exatamente isso que Deus nos quer. Por isso que Deus aqui no nosso capítulo, às vezes, nos deixa passar fome, o que pode ser até uma coisa esquisita, mas sim, Deus pode. Deus deixou Abraão, Isaac e Jacó passar fome. O seu povo passou fome. Muitos ficam doentes, porque se nós fôssemos seguir a teoria do evangelho que se prega, às vezes, hoje em dia, a gente nunca morreria, um cristão não morreria, porque ele é curado de tudo. Basta ir lá na igreja e levar suas ofertas e pedir por cura, e vai ser curado. Então, nós temos que aprender que a nossa vida aqui nesse mundo, agora na época da graça, é infinita. Nós vamos ter que passar, se o Senhor não voltar, pela morte. Mas a nossa esperança é na vida eterna. Não aqui. Nossa esperança é nas riquezas espirituais em Cristo Jesus. Não nas riquezas aqui da terra. Por mais que possamos ter ou não ter, mas a nossa fé deve nos levar a isso. A não fazer barganhas com o inimigo por causa das situações que passamos. Porque, infelizmente, muitas vezes nós vemos cristãos barganhando com o inimigo, trocando as coisas mais excelentes por coisas que não são excelentes. E isso é uma derrota para o cristão. E Deus não quer isso. Deus quer bênção. Deus quer uma fé que não ceda aos ataques do inimigo. E no fim da história nós vamos ver que Deus fez exatamente isso. Deus concedeu de forma maravilhosa. Os israelitas não precisaram mexer uma espada. Deus mandou seu anjo e aniquilou mais de 150 mil guerreiros dos assírios. E ele voltou por onde veio, seguindo e cumprindo o que Deus disse. Então nós vemos que Deus honra sempre a fé daqueles que depositam sua fé. Por mais difícil que possa ser a jornada, mas Deus quer que nós possamos entender isso também. E Ele tem cuidado de nós, mais do que, como nós vimos aqui, das coisas dessa natureza, das coisas maravilhosas que Deus criou. Nós valemos muito mais, porque foi por nós que Cristo veio a esse mundo se oferecer como sacrifício. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém.
manda aos ricos, né, deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, não para confiarmos nelas. O âmago da questão é em quem você deposita, como o irmão estava falando, em quem você deposita a sua confiança, porque vai chegar uma hora que você vai ter isso daí questionado, né? Em quem você depositou a sua confiança? No seu trabalho? Quantas pessoas que você vê no mundo se orgulhar, falar assim, não, tudo que eu tenho foi por meu trabalho, porque eu trabalhei, eu consegui, e alguns até escrevem livros mostrando a grande vitória que tiveram na vida de serem milionários agora, porque desde pequenininho começaram vendendo paçoquinha na feira e agora são milionários. Como se tudo isso não fosse Deus permitindo que essas coisas acontecessem. E o substrato de tudo que a gente pode pegar é: tendo o que se vestir, tendo o que comer, fique contente com isso. É o que Deus quer, que você fique contente. Ele não quer que você seja descontente. Nem com pouco, nem com muito. Nós não temos que ficar contente com pouco, nem com muito. Mas com o que Deus nos dá. É a confiança que temos no que Deus nos dá. Cada um de acordo com o que Ele quer. Porque Ele não dá igual para todo mundo. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe até onde nós podemos ir com o que Ele pode nos dar. E Ele nos dá e cobra de nós o que foi dado. Você está confiando no que eu te dei ou está confiando em mim? Isso que Deus pergunta. Aquilo que você tem é a confiança no que você fez ou a confiança no que Deus faz por você? E nesse sermão, voltando então em Mateus, né, 7, fica mais fácil entender o que ele está dizendo, né? 6, aliás, Mateus 6. Versículo 32, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Nós não precisamos nos preocupar daquilo que necessitamos. E quando não temos que exercitar a confiança nele. Às vezes nos falta para que a gente questione, peraí, mas você estava confiando no que você tem? Não, então ele vai ver que sem ele você também consegue viver e pode ser contente com pouco. Como o Paulo falou, você está contente com pouco ou com muito? Tanto faz, porque é Deus que provê tudo. E a esperança nossa não é nesse mundo. Se a nossa esperança fosse nesse mundo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança está em um homem nos céus, assentado à direita de Deus.